como que funciona lá o condomínio internamente para comprar? Eu chego pro porteiro e falo, porteiro, ó, eu sou dessa empresa, tem algum sentido fazer isso, né? Eu deixo um folder da minha empresa com o porteiro, o que que eu faço? Existem caminhos mais efetivos e caminhos menos efetivos. O exemplo que você trouxe é um caminho sim, de você deixar um folder para o porteiro para ele indicar para um síndico, para um gestor predial, mas às vezes não vai ser o mais eficiente, né? Então, existem outros caminhos, né, que nem a gente já citou anteriormente, de usar empresas parceiras para conseguir chegar já no decisor, mas também usar o consumidor que já mora naquele prédio, né, no caso o morador, para que ele leve esse pleito, né, essa solicitação para dentro do condomínio. Então esses caminhos, o segundo e o terceiro, costumam ser mais efetivos e você ter muito mais resultado, né? Pensando, pode falar. Desculpa te cortar, Murilo, mas quem decide, né? Ou seja, quem no condomínio toma a decisão de colocar a... É porque às vezes pra gente que já está no meio é meio natural, né? Tem o síndico, tem o gestor e tal, mas como que funciona isso dentro do condomínio? Quem é a pessoa lá que assina, não, esse mercadinho pode entrar, não pode entrar, não é esse, não é aquele, é um morador, né? Quem são essas pessoas? Excelente pergunta. Hoje, como é que funciona o processo decisório, né, de ter ou não ter um mercado dentro do condomínio? Depende, tá? Eu não gosto Sempre depende. dessa resposta, mas depende e é relativo, né? Os condomínios, eles têm o que a gente chama de convenção condominial, então, que são um conjunto de regras que organiza ali o dia a dia dos moradores, e ali dentro cada um vai ter uma previsão, né? Qual que é a alçada do síndico para a tomada de decisão. E eu vou trazer aqui 2 a 3 níveis de decisão que pode acontecer dentro de um condomínio, tá? Então imagina que a nossa empresa submeteu, a Honest Market Brasil submeteu uma proposta para dentro de um condomínio. O síndico, dentro daquela convenção desse prédio específico, está previsto que ele pode tomar uma decisão de colocar isso, porque não exige nenhum investimento por parte do condomínio para a solução. Então ele tem alçada, não vai custar nada para o condomínio, ele pode decidir e colocar lá. Então nesse caso, nesse exemplo que eu estou trazendo, o síndico tomou a decisão e a gente entrou. Vou pegar um outro condomínio aqui, o condomínio B. A gente chegou, submeteu a mesma proposta, só que na convenção, esse síndico, para qualquer mudança estrutural dentro do prédio, ele precisa submeter para a avaliação do conselho. O conselho ainda não é a assembleia. O conselho normalmente ele é formatado por síndico, subsíndico e alguns moradores. Então ele traz essa decisão para esse grupo e aí é uma decisão colegiada, onde eles votam, essa maioria conseguem tomar uma decisão ali por votos, ou seja, optar por ter ou não a solução. Então a gente falou num primeiro nível onde o síndico decide, no segundo onde essa comissão aqui decide, e o terceiro e último nível é onde a decisão precisa, ou seja, da assembleia, né? Então você precisa reunir ali os moradores para tomar essa decisão. Então você vai submeter isso, então a assembleia condominial, ou seja, reúne ali todos os moradores daquele prédio, submete o projeto e aí esses moradores vão votar se eles gostariam ou não de ter essa solução. E aí, acho que uma coisa interessante, né, por ordem de escala, talvez seja até uma próxima pergunta, é quanto tempo demora, né? Sim, isso. Então, se a gente pegar a primeira opção, onde o síndico decide, nesses casos, você vai ter uma decisão muito mais rápida. Você pode simplesmente apresentar essa solução, o síndico gostou, você apresentou hoje essa solução, amanhã ele pode decidir e você implementar a solução lá. Então, isso aqui tende a ser muito mais rápido. A segunda opção, como tem um grupo maior de pessoas, fica um pouco mais onerosa, então você vai precisar de uma avaliação e talvez tende a ser mais demorada do que a primeira opção. E a última opção, que é da assembleia, por envolver um grupo maior de pessoas, ali todos os moradores, pode ser muito maior. Qual que é a média, né, que a gente trabalha? Hoje a gente está falando de uma decisão, no pior cenário de assembleia, de 3 meses. Em função da pandemia, que é o momento que a gente ainda vive, essas assembleias elas tiveram novos formatos. Então hoje tem assembleia que é virtual, então elas ficaram mais espaçadas. A gente está falando aí num pior cenário, ali uns 3 meses para uma decisão ser tomada dentro de um condomínio.
Já aconteceu de alguns lugares ser até maior do que esse tempo, mas na média a gente vai olhar aí com uns 3 meses no pior cenário. Nos cenários mais curtos, a gente está falando ali de 1 mês de decisão para entrar com essa proposta. Mas aí vai ser relativo, baseado no condomínio.